Antes de dormir hoje à noite, pare por um momento e responda com honestidade. O que aconteceu dentro de você hoje que ninguém viu? Talvez ninguém tenha percebido a impaciência. Talvez ninguém tenha ouvido a palavra dura. Talvez ninguém tenha notado o pensamento impuro. Talvez ninguém tenha percebido o orgulho silencioso, mas sua alma percebeu. E quando essas pequenas coisas não são tratadas, elas não desaparecem. Elas se acumulam silenciosamente, gradualmente, perigosamente, e é assim que uma consciência limpa se torna pesada, não por causa de um grande erro, mas por causa de centenas de pequenos deslizes ignorados. John Wesley descobriu isso cedo, e por mais de 60 anos ele viveu com uma consciência limpa, não porque era perfeito, mas porque nunca deixava o pecado se acumular. O segredo dele não era um retiro espiritual, não era uma experiência sobrenatural única, não era um método complicado. Era um ritual simples, de apenas 10 minutos por noite. E essa prática transformou sua vida espiritual. Hoje, você vai descobrir esse segredo, e talvez ele transforme a sua vida também. Em 1731, John Wesley tinha 28 anos. Externamente, ele parecia um homem correto. Não cometia pecados escandalosos. Não vivia em desordem moral. Não havia nada visivelmente errado, mas dentro dele havia inquietação, uma sensação persistente de culpa, um desconforto espiritual que ele não conseguia explicar. Ele orava, lia a Bíblia, jejuava, servia. Mesmo assim, algo estava errado. Até que percebeu, ele não estava lidando com as pequenas falhas diárias. Um pensamento impuro pela manhã, uma palavra impaciente ao meio-dia. Tempo desperdiçado à tarde. Orgulho silencioso ao ser elogiado. Uma atitude egoísta ignorada. Nada parecia grave o suficiente para interromper o dia. Mas ao final da semana, eram muitas coisas não resolvidas. E ao final do mês, um peso invisível. E ao final do ano, uma consciência cansada. Wesley percebeu uma verdade que poucos entendem. As pessoas raramente caem em grandes pecados de uma vez. Elas escorregam gradualmente, porque nunca param para examinar o que está acontecendo. Então, ele decidiu mudar isso. Wesley criou um hábito. Todas as noites, sem exceção, antes de dormir, ele sentava com um caderno e revisava o dia inteiro, não de forma vaga. Hora por hora, das 4 às 5, das 5 às 6, das 6 às 7, e assim por diante. Para cada hora, ele fazia 3 perguntas específicas. Fiz algo que não deveria ter feito? Não era uma pergunta vaga sobre pecado, era específica. Falei algo errado? Agi com raiva. Fui desonesto? Alimentei pensamentos impuros? Essa pergunta eliminava a culpa vaga e revelava ações concretas. Deixei de fazer algo que deveria ter feito? Essa pergunta revelava pecados de omissão. Deveria ter ajudado, mas ignorei. Deveria ter falado a verdade, mas fiquei em silêncio. Deveria ter orado, mas procrastinei. Não era sobre o que fizemos, mas sobre o que evitamos fazer. Fiz tudo para a glória de Deus? Essa era a mais profunda, porque não tratava apenas do errado, mas do desperdiçado, conversas vazias, tempo inútil, atividades neutras sem propósito. Ela revelava onde o coração estava desalinhado. Nos diários preservados de Wesley, encontramos registros como: orei, mas minha mente vagueou. Gastei tempo demais em conversas sem importância. Fui impaciente com quem me interrompeu. Comi em excesso. Senti orgulho ao ser elogiado. Nada dramático, mas profundamente honesto. E ele registrava a hora exata, porque a mente humana esquece.
minimiza, justifica. Mas o papel não mente. Quando está escrito: fui impaciente às 10h15 da manhã. Você não pode fingir que não foi importante. Depois de identificar as falhas, Wesley fazia algo essencial. Ele confessava especificamente a Deus. Não dizia: perdoe meus pecados, mas perdoe-me pela impaciência, perdoe-me por desperdiçar tempo, perdoe-me pelo orgulho. E se envolvia outra pessoa. Ele decidia como corrigir no dia seguinte. Nada ficava pendente, nada se acumulava, nada era ignorado. Essa prática produziu 3 efeitos poderosos. Impediu o acúmulo. Lidar com falhas diariamente evita que se tornem montanhas. É como lavar louça 10 minutos por dia, ou horas de sofrimento acumulado. Aumentou a consciência durante o dia. Quando você sabe que vai revisar o dia, você presta atenção no que faz. Você pensa antes de falar, antes de reagir, antes de agir. Revelou padrões invisíveis. Depois de semanas escrevendo, Wesley começou a perceber padrões. Toda terça-feira ficava impaciente. Certas pessoas provocavam atitudes negativas. Comer demais no almoço gerava preguiça à tarde. Esses padrões estavam lá, mas sem registro ele nunca os veria. Wesley insistia em escrever, porque a mente é desonesta. Ela minimiza erros. Esquece o constrangedor. Justifica comportamentos. Mas quando você vê no papel, fui impaciente novamente. Não há como negar. Você é confrontado pela verdade. E a verdade transforma. Wesley escreveu que a paz de terminar o dia limpo era imensa. Nada não confessado, nada não resolvido, nada não tratado. Isso significava acordar leve, enquanto muitos dormem carregando semanas de culpa acumulada e acordam espiritualmente exaustos. Wesley manteve essa prática por mais de 60 anos, até semanas antes de morrer, aos 88 anos. Historiadores encontraram milhares de páginas de exames noturnos. O que vem? Um homem que não se enganava sobre si mesmo, não acumulava lixo espiritual, lidava com tudo imediatamente. Wesley percebeu algo extraordinário. Se você corrige 1% por dia, você se torna irreconhecível com o tempo. Se você nunca examina, repete os mesmos erros por décadas. Muitos cristãos não crescem, não por falta de desejo, mas porque nunca param para examinar honestamente suas vidas. O processo funcionava assim: identificar o problema, confessar especificamente, ver o padrão no papel, sentir vergonha saudável, decidir mudar, testar no dia seguinte, registrar novamente e mês após mês, a vida mudava. Wesley observou. Se corrigisse um pequeno problema por semana, 52 mudanças em um ano, 520 em 10 anos. Cada correção liberava energia espiritual e criava transformação exponencial. Wesley observou cristãos de 60 anos com os mesmos problemas dos 20, mesma impaciência, mesmo orgulho, mesmos hábitos, porque nunca examinaram a própria vida. Nunca identificaram o que precisava mudar. Nunca trataram padrões. Então, nada mudou. Quando Wesley se sentia desencorajado, ele relia cadernos antigos e via progresso. Isso o fortalecia, porque nada motiva mais do que ver crescimento real. Você provavelmente repete erros há anos, porque nunca para examiná-los. 10 minutos por dia podem transformar sua vida. Não parece significativo, mas 10 minutos por dia por um ano são 60 horas de autoexame honesto. E 60 horas de verdade mudam uma vida. Antes de dormir, revise o dia. Pergunte: fiz algo que não deveria? Deixei de fazer algo que deveria?
Vivi este dia para a glória de Deus? Escreva. Confesse. Decida corrigir. Durma em paz. Acorde leve. Repita amanhã. Imagine viver sem carregar culpa acumulada. Imagine acordar com paz. Imagine crescer espiritualmente todos os dias. Imagine tornar-se, ano após ano, alguém irreconhecivelmente melhor. Não por perfeição, mas por honestidade, por atenção, por arrependimento, por transformação diária. Foi assim que Wesley viveu, e você pode viver também se esta mensagem falou ao seu coração. Escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa de paz interior. E comece hoje, porque pequenas correções diárias constroem uma vida extraordinária. Aqui você encontrará mensagens profundas, práticas e transformadoras para fortalecer sua fé e renovar sua vida espiritual. Inscreva-se agora no canal Voz do Destino. Ative o sininho e caminhe diariamente em direção a uma vida com Deus. Que a paz de Cristo guarde sua mente e seu coração, e que sua consciência durma leve esta noite. Amém.